Olha, o destaque dessa edição a gente começa abordando com a nossa correspondente em Washington, nos Estados Unidos, Patrícia Vasconcelos, que vai nos ajudar a entender como está sendo lá nos Estados Unidos e em meio à comunidade internacional essas duas polêmicas envolvendo o nome do presidente dos Estados Unidos. 25% sobre aço e alumínio, incluindo aqui as exportações brasileiras, e o que ele vem falando sobre a faixa de Gaza. Patrícia Vasconcelos, seja bem-vinda, minha amiga, boa tarde. Você topa começar falando sobre a faixa de Gaza? Oi, Jesus, boa tarde para você e a todos que nos acompanham agora nesse novo horário. Vamos falar então sobre a faixa de Gaza. O Trump fez essa afirmação. Jesus, você, né, começou dizendo em que situação ele fez essa afirmação. Foi durante uma entrevista à rede de TV americana Fox. No fim de semana, ontem, domingo, o Trump compareceu ao Super Bowl, que é o evento esportivo mais popular aqui dos Estados Unidos, né, de futebol americano. Ele esteve lá presente e foi no caminho antes de sair da Flórida que ele deu essa entrevista à Fox e disse o que já era esperado, que ele entende que Gaza será um projeto imobiliário, né, um projeto de investimento dele, mas a novidade, Jesus, é que ele falou realmente com todas as letras que ele vai ter a posse de Gaza e que os palestinos não terão direito a voltar. O jornalista perguntou, mas os palestinos, uma vez que saiam, vão poder retornar? E ele disse que não, porque eles já estarão em um local melhor, longe dali, e ele pretende, Jesus, conversar sobre isso essa semana com pelo menos 2 líderes árabes. Amanhã vem aqui à capital o rei da Jordânia, e na quinta-feira ele conversa com o presidente do Egito. Patrícia, como a imprensa, a opinião pública nos Estados Unidos reagiram a essa fala de Donald Trump? Uhum. Eu não digo com perplexidade porque já era o esperado. Acho que a repercussão maior foi na semana passada, quando ele falou sobre, né, o projeto ou a ideia dele dos Estados Unidos terem a posse da faixa de Gaza. Acho que a grande manchete foi ali na semana passada, e agora o que a gente vê são manchetes seguintes a esse plano que ele revelou depois de ter tido contato pessoalmente com Benjamin Netanyahu, que passou uma semana aqui na capital americana. Então está muito claro o plano, né, do presidente americano, que é realmente retirar os quase 2 milhões, né, de civis que estão na faixa de Gaza, levando essas pessoas para países ali da região, mas ele ainda não tem o ok desses líderes, né, Jesus? E é com isso que ele conta. Ele diz que consegue sim convencer os líderes de alguns países, e por isso ele recebe aqui amanhã, como eu disse, o rei da Jordânia, e na quinta-feira ele vai conversar também aqui pessoalmente lá na Casa Branca com o presidente do Egito. Patrícia, contextualiza para a gente esse encontro de Donald Trump, essa fala que ele teve. Ele teve também esse encontro, né, com repórteres a bordo do Força Aérea 1. Explica para a gente como que acontecem esses encontros. Uhum, uhum. Tem um grupo de jornalistas que segue toda a agenda do presidente americano. Então, é um grupo de 11, 13 de jornalistas, né? Geralmente tem sempre uma TV, um jornal impresso, internet, um representante de imprensa estrangeira. E esses jornalistas seguem toda e qualquer atividade do presidente norte-americano aqui na capital americana e também nas viagens. Eles vão junto do presidente americano, às vezes no mesmo avião, às vezes em uma aeronave separada, a depender da viagem. Foi nessa situação que ele falou sobre as tarifas. A fala sobre Gaza foi numa entrevista gravada, que já foi transmitida pela Fox TV americana, mas foi nesse bate-papo com os jornalistas quando ele estava saindo da Flórida e indo para o Super Bowl, que ele conversou com os jornalistas que o
que o acompanham sempre, e falou sobre não a intenção, mas sobre a decisão dele, que será anunciada hoje, de aumentar as tarifas de importação de aço e alumínio que venham de qualquer país do mundo. Agora é 1 da tarde aqui, Jesus, ele está nesse momento assinando algumas ordens executivas e a gente tem a expectativa que pelo menos uma dessa ordem executiva seja em relação a esse aumento de tarifa do aço e do alumínio, que ele diz que vai ser cobrado, vai ser taxado de qualquer país que venha e entre aqui nos Estados Unidos. E como você bem disse, isso afeta o Brasil. E ele apontou alguma alternativa? O que ele pretende com isso? Fortalecer a exploração do aço dentro dos Estados Unidos? Qual seria a alternativa para não encarecer, por exemplo, a produção e acabar dificultando a economia do próprio país? É isso, essa resposta, enfim, a indústria ainda não tem, ele vem lidando com essa guerra, né, de tarifas, Jesus, desde que tomou posse, na verdade, como uma moeda de troca, né, para barganhar aí com países específicos outros objetivos. A gente lembra no caso do Canadá e do México, ele afirma que os dois países são responsáveis pela entrada de fentanil, um opioide que mata milhões de americanos anualmente aqui no país, e ele conseguiu que os dois países levassem emergencialmente policiais e militares para a fronteira para barrar isso aí. Isso em relação a México e Canadá. Agora, em relação ao aço e ao alumínio, é algo muito maior, né, Jesus? A gente ainda aguarda o que o Trump vai dizer sobre isso, mas certamente criar uma, não instabilidade, mas mexer com a ordem mundial, né, de forma ao que ele entende, favorecer a indústria nacional. Ele já disse mais de uma vez que os Estados Unidos não precisam tanto assim de outros países em relação a vários produtos, mas a gente sabe que, enfim, o mercado funciona de forma bastante complexa e há uma revolta em vários países. O Brasil, a gente vai inclusive falar sobre isso, ter Brasil Jesus dando o volume de desses aqui Unidos. No ano passado foi o que mais vendeu, seguido do Brasil, México, Coreia do Sul e também Vietnã. Patrícia Vasconcelos falando direto de Washington, ao vivo. Falhou um pouquinho ali na conexão da Patrícia no finalzinho, mas a gente conseguiu aqui compreender perfeitamente a mensagem. Minha amiga, você é sempre bem-vinda ao Poder Expresso. Muito boa tarde para você, até a próxima. Obrigada, boa tarde. Olha, seguimos com essa edição do Poder Expresso, às 3h13 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência, pela participação. Quem já está respondendo aqui a nossa enquete e está mandando também aqui a sua opinião, sua mensagem. Afinal de contas, a enquete aqui a gente coloca sim ou não, mas muitas vezes quem participa com a gente aqui quer escrever por que sim, por que não. E muita gente aqui participando. Isso é muito legal, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. André, Walt, Luiz, Lucas, Rafael, sejam todos muito bem-vindos. Olha, sobre essa taxação anunciada por Donald Trump de 25% sobre o alumínio e o aço, incluindo as exportações, né, o que pode impactar as exportações brasileiras aqui. Vou pedir para a gente colocar aqui o Donald Trump na tela aqui, vamos encher tela para você que nos acompanha aqui com o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pelo seguinte, olha, essas taxas de 25%, de acordo com ele, devem ser aplicadas já a partir de hoje. Então pode ser isso que ele está lá assinando, uma série de medidas que equivalem aos decretos presidenciais brasileiros, como a Patrícia adiantou para a gente. A gente recorda aqui que o Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. Isso a gente pegando os números de 2024. As exportações brasileiras em 2024 bateram 4 milhões, ultrapassaram 4 milhões de toneladas. E isso quer dizer o quê? 15,5% de todo o aço comprado pelos Estados Unidos sai daqui do Brasil. Estamos falando, pessoal, de 3 bilhões de dólares, tá? E já houve, por parte de Donald Trump, essa, vamos dizer, ameaça em 2020. Ele anunciou naquela
Naquela época, tarifas de 25% sobre o aço e sobre o alumínio seria 10% a taxação. Mas aí houve esse alerta, haveria impacto direto, inclusive aqui no Brasil, na época que representantes do setor do aço disseram que seriam inevitáveis as demissões por conta disso, mas acabou não sendo efetivada essa taxação. Na verdade, houve até uma isenção anunciada e efetivada por Donald Trump nos dias seguintes. Então vamos lá, 2024 houve ameaça, não foi concretizada. E agora, será que vai ser concretizado ou vai ficar no campo da retórica? Olha, isso diz respeito e muito à reação que a diplomacia e o governo brasileiro estão tomando, estão tendo diante desse episódio. Daqui a pouco você vai entender exatamente os detalhes desse posicionamento do Brasil em relação a essas recentes falas de Donald Trump. Porque antes a gente vai conversar com o nosso correspondente do SBT na Europa, Sérgio Uti. Vamos voltar a falar sobre a faixa de Gaza. Sérgio Uti, a gente deu boa tarde para a Patrícia e vamos dar boa noite para o Sérgio Uti, né? Era 1h lá nos Estados Unidos. Sérgio Uti, boa tarde para nossa audiência aqui e boa noite para você. Que horas são agora? Olha, boa noite. O Big Bang está aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver, está marcando 6h15, já são 6h15 da noite, portanto, aqui em Londres. Já é muito frio, viu? 3 graus agora, sensação térmica de 1 grau negativo nesse momento aqui em Westminster, que é a base do governo britânico. Olha, qual é o posicionamento de Israel hoje, Sérgio, em relação a essa proposta que Donald Trump mantém de pé, de retirar os palestinos da faixa de Gaza? O atual governo israelense, para isso é preciso entender o contexto, né, do governo israelense, que só está no poder. Hoje, Benjamin Netanyahu só está no poder porque tem o apoio de uma parte mais à ultradireita, à extrema-direita israelense. Essa é uma ala que, obviamente, concorda com esse plano de Trump, até porque já tinha esse plano antes de voltar a colonizar a faixa de Gaza, mas há setores na política israelense que veem esse plano com certa preocupação. Há, inclusive, pessoas na oposição. Mas hoje, o governo de Israel, e essas palavras, inclusive, do Benjamin Netanyahu, veem isso, eles usam, inclusive, a expressão criativa, uma ideia formidável, para classificar a ideia do presidente Trump de retirar todas as pessoas da faixa de Gaza, de expulsar os palestinos e construir ali o que ele chamou de Riviera do Oriente Médio, Gatos. Sérgio, qual tem sido a reação dos europeus, dos líderes europeus, diante dessa proposta? Olha, já na semana passada, quando o presidente dos Estados Unidos ventilou essa possibilidade pela primeira vez, houve uma reação em cadeia aqui na Europa e de vários governos, independentemente ali se são governos de direita, de esquerda, mais de centro, de vários partidos. Eu digo que a reação aqui na Europa foi muito forte, mas o contrário, obviamente condenando a possibilidade de retirada das pessoas ali, até porque existe um consenso, não só na Europa, mas de grande parte da comunidade internacional, e as últimas votações na ONU mostram isso. Há um consenso de como a comunidade internacional é favorável à solução de 2 estados e, obviamente, a solução de 2 estados inclui a faixa de Gaza, obviamente com a permanência daquelas pessoas ali, Léo. Ali, Jesus. E essa declaração, se você me permite, acontece num momento muitíssimo delicado. Você sabe, nesse fim de semana, a gente teve pela 5ª vez a libertação de reféns israelenses e de prisioneiros palestinos. E hoje, na segunda-feira, essa é a grande novidade de hoje, inclusive, o Hamas anunciou que vai adiar a libertação, seria a 6ª libertação nessa primeira fase do acordo, que tem 42 dias, e termina no primeiro fim de semana de março, que vai adiar a libertação dos reféns que estava programada para este sábado, alegando que Israel violou
algumas partes do acordo, como atirando em pessoas que estavam voltando para o norte, dificultando a passagem de pessoas. Israel, por sua vez, diz que o estado de saúde dos reféns, principalmente esses reféns que saíram nesse fim de semana, estava muito degradado e acusou o Hamas de não prestar, de não ter o cuidado necessário com esses reféns. Portanto, acusações de ambos os lados num acordo que está muito frágil ainda, que está acontecendo, né? A gente teve 5 libertações de reféns, também 5 libertações de prisioneiros palestinos. Mas a grande dúvida é, a segunda fase vai acontecer depois, já no mês que vem, as tropas israelenses vão sair da faixa de Gaza, todos os outros reféns serão libertados. Há vários sinais que mostram que esse acordo pode azedar, Jesus, e essa é a grande questão nesse momento. Sérgio, sobre a proposta de Donald Trump de haver uma dispersão dos palestinos a partir da saída deles da faixa de Gaza, algo que, guardadas as devidas proporções, claro, a gente pode até comparar com a diáspora, que impactou justamente os judeus, né, num passado não tão distante. E agora a gente vê até o próprio Donald Trump, sem confirmar, abrindo a possibilidade, ou pelo menos abordando de forma indireta, quem sabe Estados Unidos acolherem, né, que seria um paradoxo nesse momento do governo Trump, acolherem uma parte desses palestinos. A pergunta que fica é, para onde vão? E há alguma sinalização por parte de líderes europeus nesse sentido, de acolher esses palestinos? Não há sinalização nesse sentido aqui na Europa. Setores do governo israelense, o ministro das Relações Exteriores de Israel, inclusive, sugeriu que alguns palestinos fossem enviados para a Europa, principalmente para os países que são mais críticos a Israel. Ele estava ali fazendo uma ironia. A ideia inicial de Donald Trump é que esses palestinos fossem enviados para... peço perdão, porque está ventando muito aqui. Que parte desses palestinos, ou os palestinos, todos eles, fossem enviados para 2 países, Egito e Jordânia. Os 2 países, os governos desses 2 países já refutaram completamente essa ideia. Inclusive um país que é aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, a Arábia Saudita, também foi muito crítica a essa proposta, mas Donald Trump se encontra essa semana, como disse a Patrícia antes, com o rei da Jordânia, depois conversa com o presidente do Egito, e a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. É muito difícil, acho muito difícil pelo contexto hoje de que esses países concordem. Portanto, não haveria lugar para que essas pessoas, fossem. E ainda mais importante, quando todos os depoimentos que chegam da faixa de Gaza, Jesus, e é muito importante dizer que a imprensa internacional ainda não tem acesso à faixa de Gaza, não tem permissão de Israel para acessar a faixa de Gaza, mas todos os depoimentos que chegam de lá mostram que pessoas que moram na faixa de Gaza não querem reconstruir as suas casas e tocar a sua vida no lugar onde eles estão aí por milhares de anos. A gente percebe, né, Sérgio, um alinhamento muito grande entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump. E isso se materializa, inclusive, em presentes. E um presente em específico chamou muita atenção, que Donald Trump recebeu de Netanyahu, um presentinho dourado. Conta pra gente. Pois é, e a curiosidade, Jesus, além que o Netanyahu recebeu do Donald Trump, é que Netanyahu está hoje na justiça de Israel, mais uma vez, sobre um caso em que ele é acusado de corrupção, justa receber milhares de dólares em presente de favorecer do governo pessoas que lhe deram esses presentes. Portanto, aí a ironia disso tudo, né? Perfeito. Sérgio Uti, falhou um pouco a conexão aqui no final, mas a gente conseguiu captar a mensagem. A gente agradece demais pela sua participação aqui no Poder Expresso. Você é sempre bem-vindo por aqui, meu amigo. Boa noite para você aí em Londres. Obrigado, Jesus. Boa noite e boa tarde a todos.